Começando aqui nesse exato momento aqui a coletiva de imprensa com o delegado Dr. Renato de Alcino Vieira, Dr. Vitor Hugo Reisler, perito criminal Alisson Duarte, bem como o investigador Rodrigo, referente aí a indiciamento do homicídio triplamente qualificado de um caminhoneiro, ok? Bom, novamente, bom dia a todos, pessoal da imprensa aqui presente na manhã de hoje. E aqui a Polícia Civil está trazendo mais uma notícia aí da apuração de um fato criminoso, fato esse que teve início como um acidente de trânsito e por isso da apuração por parte do delegado de trânsito, Dr. Renato Alcino, o acidente de trânsito de início abrangido pelo Código de Trânsito Brasileiro. E através de uma brilhante apuração por parte da equipe da Polícia Civil, dos investigadores, presididos pelo Dr. Renato e também pelo belíssimo trabalho que foi feito pela perícia criminal no local, chegou-se à conclusão que foi mais além do que um simples acidente de trânsito, que houve por parte dos autores uma vontade, um dolo, ou ao menos eles assumiram o risco da morte desse pessoal que estava naquele veículo Fiat Uno, ou seja, eles realizaram manobras com esses caminhões que são uma arma em potencial, querendo ou assumindo o risco de querer a morte dessas pessoas objeto desse inquérito aqui. Então, de um fato de início, como um acidente de trânsito, através desse trabalho da Polícia Civil, que é a sua atuação princípio, a investigação criminal detalhada, conseguiu indícios de que, por parte desses motoristas, desses caminhões, houve aí a vontade ou a assunção do risco da vontade, assumir o risco da vontade, da morte dessas pessoas, e aí nós temos o indiciamento deles por homicídio doloso. Salienta-se também aí a participação do Ministério Público, do Poder Judiciário, que por enquanto vieram ao encontro da linha de investigação da Polícia Civil. Então eu vou passar agora para o Dr. Renato Alcino, que trará mais detalhes a respeito da apuração desse crime. Bom dia a todos, a todas, A Ana Paula, TV Integração, César Jander, William Tardelli, os colegas da imprensa que estão aqui, Dr. Vitor Hugo. Como o Dr. Vitor Hugo já adiantou, nós finalizamos hoje, num tempo relativamente curto, uma investigação complexa relacionada a um suposto acidente de trânsito. Registrar que nós temos eventos similares, fatos similares ao que foi apurado nessa investigação, que acontece rotineiramente nas nossas rodovias, e por uma série de circunstâncias, muitas das vezes a falta de uma testemunha, outras vezes a ausência de sobreviventes, as polícias civis não conseguem indicar o fato tal como aconteceu nessa situação aqui. A investigação, ela iniciou com a informação de possível acidente de trânsito com vítima, e a causa presumida, indicada na ocorrência policial, e para aqueles que ali estavam no local do evento, seria uma ultrapassagem proibida. Isso tem toda a relevância porque as ocorrências, a indicação feita pelos policiais que estiveram no local, normalmente os militares, direciona o papel da Polícia Civil para a investigação. Então, o que nós tínhamos aqui, quando se tem ultrapassagem proibida, era de que o veículo Fiat Uno teria, um motorista que foi vítima fatal do evento, teria dado causa à sua morte e ao ferimento das demais pessoas. Na ocorrência policial, quando nós recebemos a ocorrência policial, aí alertado na ocasião pelo Dr. Vitor, também por outras pessoas,
nós já tínhamos um indicativo de que o fato não havia sido da forma que foi descrito na ocorrência. E qual era esse indicativo? Segundo consta na ocorrência, o motorista do veículo Ford Cargo 2429, ele afirmou que o Fiat Uno havia feito uma manobra, estava na tentativa de ultrapassagem, e ao avistar que vinha um ônibus em sentido contrário, ele quis regressar para sua mão de direção, ocasionando o toque do Fiat Uno com o caminhão Ford Cargo 2429. Com isso, nós tivemos a foto do caminhão e avaliamos, né, Giovanni, que um toque de um caminhão, de um veículo de 800 quilos, num veículo de 7 mil quilos, 7 toneladas, que estava retornando, ambos em velocidade, não resultaria nesse tipo de dano e nem na deformação causada naquele para-choque. Então, nós começamos a pesquisar as circunstâncias deste acidente. Na mesma data, pode seguir, Bruno. Na mesma data, você está sabendo, né? Vídeo. Na mesma data, foi colocado para nós, foi trazido para nós por pessoas próximas às vítimas sobreviventes, um vídeo relacionado ao evento. Um vídeo que, inclusive, passou pelas redes sociais, né? Um vídeo de 4 minutos. Tira o som. Eu vou tirar o som. Tira o som, Bruno. Vamos tirar o som porque existe ali alguns, expressões das vítimas que nós não avaliamos serem convenientes de publicação, tá? Nós, nesse vídeo, é um vídeo de 4 segundos, esse vídeo ele tá ao contrário aí, Giovanni? Não, é porque é desse jeito mesmo, tá. Pode passar para nós, um vídeo de 4 segundos, por favor, Bruno. E qual que é, o que você tem, o que esse vídeo te indica? Você tem os motoristas, você tem o passageiro do Fiat Uno, você tem um passageiro do Fiat Uno, com o celular na mão, né? E naquele momento que eles começaram a gravar, é porque já já havia indícios de que os motoristas anteriores estariam praticando determinadas condutas, né? Que poderia ter levado ao acidente. O passageiro, esse passageiro que fez esse vídeo, estava no banco da frente, tá? Um segundo passageiro no banco de trás. Ambos fizeram vídeos. Esse vídeo, com o choque contra o ônibus, o celular quebrou, então parou de gravar, e o outro ficou gravando durante 30 minutos. Então, tem registros lá de todo o sofrimento, de toda a angústia das pessoas que estavam ali feridas, e sendo uma delas que veio a falecer. Vou passar ao Giovanni. Nós temos aqui uma pequena apresentação que mostra como que evoluiu e qual foi a conclusão alcançada pela Polícia Civil por meio da investigação e por meio também dos trabalhos periciais. Bruno, apresentação. Como o doutor Renato falou, vou fazer uma pequena correção, tá? Investigador Giovanni. O Tardé falou Rodrigo. Então, pessoal, em relação aqui à investigação, então, como o doutor Renato falou, essa investigação foi muito complexa, muito difícil de a gente entender, né, como ocorreu esse acidente. Então, assim, rapidamente aqui, o que nós levantamos, o que nós concluímos aí. Então, esse aqui é o primeiro trecho, onde que gerou toda a confusão, né? Aí, nesse trecho aqui, pessoal, depois ali do posto da Polícia Rodoviária Estadual, né, de sentido Tapira, antes de chegar no trevo, o que acontece aqui? Então, ali nós tínhamos, né, os 3 caminhões, um Mercedes-Benz branco, um Ford Cargo vermelho e um Mercedes-Benz também vermelho e o Fiat Uno. E nesse local aqui, havia um ônibus de passageiros que estava com velocidade reduzida e formou-se uma fila de ultrapassagem. E nesse instante o Fiat Uno também foi ultrapassar o Ford Cargo vermelho nessa fila,
porém surgiu um carro descendo na contramão. E, de certa forma, esse Fiat Uno tentou voltar para sua mão de direção e voltou na frente do Ford Cargo vermelho, né? E aí começou a gerar toda a confusão, justamente nesse trecho. Lembrando que, nesse trecho ainda, nós tínhamos o Mercedes branco e o Mercedes vermelho também envolvido no acidente. Posteriormente, né, lembrando, nesse trecho lá também, pessoal, após o Fiat Uno fazer a ultrapassagem do Ford Cargo, imediatamente o Ford Cargo fez uma nova ultrapassagem no Fiat Uno, forçando essa ultrapassagem. Então as vítimas relatam que eles tiveram que até sair da pista, né? Então, botou para fora da pista aí durante essa ultrapassagem. E depois, novamente, ali, quando a gente entra na rodovia Araxá-Tapira, naquela primeira entrada ali, o que acontece? O Fiat Uno faz uma nova ultrapassagem ao Ford Cargo. Nesse momento, os ocupantes do Fiat Uno, né, esbravejam contra o motorista do Ford Cargo, perguntando se eles queriam matar eles, né, e fazem essa ultrapassagem. Nesse momento, eles relatam que viram o motorista do Ford Cargo pegar o rádio PX e fazer uma comunicação que eles não sabem descrever. E começaram a seguir o seu caminho, só que perceberam que o Ford Cargo começou a apreender a alta velocidade, mesmo como se fosse uma perseguição. E nesse trecho aí, logo à frente do Fiat Uno, depois de fazer a ultrapassagem, nós tínhamos aí o Mercedes-Benz vermelho e o Mercedes-Benz branco. E o que aconteceu? O veículo Mercedes-Benz vermelho começou a fazer zigue-zague na pista, dificultando que o Fiat Uno fizesse a ultrapassagem e saísse ali do encalço do Ford Cargo. Então foi o primeiro momento aqui, e nesse ponto o Fiat Uno, né, mais no final aqui da pista, o Fiat Uno conseguiu fazer a ultrapassagem do Mercedes-Benz vermelho. E logo após essa ultrapassagem do Mercedes-Benz vermelho, ele já estava com o Mercedes-Benz branco na frente, só que o Ford Cargo no encalço. Então ele ultrapassou o Mercedes-Benz, o Ford Cargo vem no encalço e ultrapassou ao mesmo tempo, né? Realmente como se fosse uma perseguição. Pode passar, Bruno, por favor. E exatamente nessa curva, né, o Fiat Uno tenta fazer a ultrapassagem novamente agora ao Mercedes branco, que é esse vídeo que a gente mostrou para vocês aí, e saindo então ele estava sendo pressionado, né, pelo Ford Cargo. Então ele tenta sair aí e o motorista do Mercedes branco faz 3 movimentos de zigue-zague na pista, dificultando a ultrapassagem, e ao mesmo tempo o Ford Cargo também pressionando o motorista do Fiat Uno na contramão, já no acostamento. Olha para você ver, o Fiat Uno ficou meio que pareado. Mercedes-Benz na mão ali, dificultando a ultrapassagem, Fiat Uno na contramão, tentando ultrapassar, e o Ford Cargo vermelho do lado. Pode passar, Bruno, por favor. Então, pessoal, aqui voltando só um pouquinho, né? Na hora que eles fazem a ultrapassagem ao Mercedes-Benz vermelho, então, mais ou menos seria essa posição que nós teríamos aí dos veículos, Fiat Uno e o Ford Cargo no encalço. Pode passar, Bruno, por favor. Quando eles ultrapassam esse Mercedes-Benz vermelho, um dos ocupantes do veículo, em uma outra filmagem, grava esse veículo. Oi? É o passageiro de trás, né? Grava essa imagem aí, o que possibilitou que nós identificássemos a placa do veículo, né? E o que acontece? Até num primeiro momento, esse indivíduo aí era considerado por nós como testemunha. Estava na ocorrência. E ele se colocava como testemunha também em contatos telefônicos, ele testemunhava, só que hora nenhuma ele relatou que ele também dificultou a ultrapassagem do Fiat Uno, né, por diversas vezes. E nessa imagem você vê o Fiat Uno ultrapassando, a gente não consegue visualizar ali, mas pelos relatos, o Ford Cargo ultrapassa ao mesmo tempo, porque ele facilita a ultrapassagem do Ford Cargo, né? Ele joga o veículo para mais à direita dele de direção. Pode passar, Bruno. Então, gente, aqui a imagem está meio escura, mas foi exatamente nessa curva aí onde que você teve o choque, né? Que a gente vai relatar o que a gente construiu aí juntamente com a perícia, de como que foi a dinâmica do acidente. Mas justamente nessa curva aí onde que você tem o choque entre o Ford Cargo vermelho com o Fiat Uno se choca no barranco, e depois um novo choque no barranco novamente. Então, na curva, eles estavam posicionados dessa forma. Em um primeiro momento, levantou-se a hipótese de que não caberiam, né, os 3 veículos, mas fazendo as devidas medições aí, juntamente com a perícia, ainda sobrava aí mais de meio metro de pista da contramão, colocando o Ford Cargo e o Fiat Uno.
né? Então, o Ford Cargo estava posicionado do lado esquerdo do Fit Uno, do lado do motorista, o que foi contra, né? De encontro aí com o que o motorista do Ford Cargo tinha falado, que ele estava retornando para a pista dele e bateu. E como que a gente sabe que esse veículo estava posicionado nessa posição? Pode passar para a gente, Bruno. Nessa primeira imagem, o que você vê? O motorista tentando fazer a ultrapassagem, né? O motorista do Fit Uno tentando ultrapassar o Mercedes-Benz branco. Oi? Tenta se identificar também. E nesse momento aí, gente, naquela filmagem a gente tirou os áudios, eles começam a gritar para o motorista do Mercedes-Benz, se identificando, falando, é nós, fulano, é nós, fulano. Então, tipo assim, eles tentam se identificar para o indivíduo do caminhão. Esse aqui é o exato momento que ele está fazendo a ultrapassagem. Tentando ultrapassar, né? No retrovisor ali do veículo, você não consegue ver o Ford Cargo. Então, o Ford Cargo, se ele tivesse, o relato dele fosse condizente, o Ford Cargo vermelho era para aparecer no retrovisor, porque esse retrovisor é do passageiro. Você não vê, você vê a faixa, a imagem está meio turva aqui por causa da apresentação, mas você vê a faixa ali, só que você não vê o Ford Cargo. Pode voltar no anterior? Volta um pouquinho, Bruno, na anterior. Voltar. É o caminhão comendo faixa. Pessoal, outro detalhe aqui também está meio turvo, você visualiza ali o caminhão branco comendo uma faixa, né, de ultrapassagem ali, né, a faixa dupla contínua. Ou seja, ele estava fazendo um movimento de retorno já para o seu local, mas antes ele estava efetivamente dificultando a ultrapassagem. Espera aí, Bruno. Então ali a gente não consegue visualizar o Ford Cargo vermelho. O ocupante do veículo, do banco do passageiro, banco de trás, ele afirma para a gente que ele conseguiu visualizar o caminhão do lado dele, do lado esquerdo, né, do lado do motorista. Mas por que o motorista não visualizou esse Ford Cargo? Justamente porque quando você vê o vídeo quadro a quadro, né, até uma coisa bem interessante, a gente pega um vídeo de 4 segundos ali, a gente vai analisar ele a quadro, vira 6, 10 minutos. Então você percebe que o motorista do Fit Uno tenta se afastar do Mercedes-Benz e ao mesmo tempo o passageiro de trás consegue visualizar o caminhão Ford Cargo. Aí, pessoal, é aquelas questões que eu falei com vocês. Como que a gente consegue afirmar com certeza que o Mercedes-Benz estava do lado do motorista? Como que a gente afirma isso com certeza? Esse aqui é o lado do motorista, o Fit Uno, após o acidente. O que a gente consegue ver? Do lado do motorista, o veículo possui várias marcas de tinta vermelha, como se fosse uma raspagem que o veículo Ford Cargo tivesse feito no Fit Uno. Então você consegue ver em toda a extensão do veículo, a gente identificou ali as marcas características ali do Ford Cargo vermelho, né? Como se... Cor e altura. Compatível com cor, com a altura do para-choque e marcas de pneu. O pneu do Ford Cargo também, né? Então ficou borracha na porta do carro ali, ficou borracha também. E tudo compatível com a altura do caminhão Ford Cargo. Bruno, passa mais uma. A imagem aí também, pessoal, está bem um pouco escura, né? Por causa da luminosidade aqui do local. E esse fato aqui chamou a atenção também da gente. No Ford Cargo, olha, a gente mostrou lá no começo, doutor Renato, mostrando o lado do motorista do Ford Cargo, né? A escada quebrada. Porém, do lado do passageiro do Ford Cargo, você tem marcas que demonstram que teve aquela raspagem mesmo. Então, o primeiro toque que teve no Fit Uno para ele perder o controle direcional foi feito conforme aquela imagem. Ford Cargo, Fit Uno e o caminhão branco, Mercedes-Benz branco. E o que acontece? Quando ele faz esse primeiro toque, pessoal, o carro perde, ele desgoverna na pista e ele faz um giro de 360 graus. Como que a gente conseguiu identificar isso também? Olhando o vídeo quadro a quadro, você vê que no primeiro momento, na hora que tem o toque, ele começa a se afastar e isso quem está filmando é o passageiro do banco dianteiro. Tá? Então ele perde a direção, depois você vê no vídeo, a filmagem, ele filma toda a vegetação, ou seja, o carro entrou na vegetação, então o carro fez esse movimento, subiu no barranco, então você vê a filmagem dele e a gente tem os pontos de referência. Então a janela do veículo, né, você tem pontos de referência da janela, então você tem com certeza que ele não ficou movimentando o celular, né, para falar assim, movimentou, não, ele continua filmando com as marcas da janela ali sendo de referência. Ele faz esse movimento de 360 graus muito rapidamente
E quando ele ainda está inclinado no barranco, ocorre um novo choque do Ford Cargo vermelho que estava na contramão. E aí é aquele choque que a gente vê, que o doutor mostrou lá no início, onde que faz aquela deformação no para-choque e empurra a escada dele em direção ali ao pneu. Então esse aqui foi o segundo toque que teve no veículo. E na filmagem, pode passar, Bruno, mais uma, por favor. Muito escuro, pessoal, que não vai dar para ver ali. Mas o que acontece? A gente percebe que o veículo está em cima do barranco ainda, porque numa dos últimos frames da imagem, o que você consegue verificar? Aqui onde que eu coloquei essas duas setinhas aqui embaixo, são as setas, é a faixa de acostamento, aquela faixa contínua do acostamento. Aquelas duas setas lá em cima é embaixo do caminhão Ford Cargo. A gente consegue ver lá do outro lado a faixa contínua dupla, né? Ou seja, o Ford Cargo está posicionado aqui, você vê as duas faixas aqui por baixo do Ford Cargo e você vê ainda aqui no canto a faixa contínua do acostamento e você ainda pega um relevozinho ali do acostamento também, né? Comprovando que o carro ainda estava inclinado no barranco na hora que ele recebeu o segundo choque. E você vê, volta só um pouquinho, Bruno, por favor. Ali, ó, pessoal, aquela imagem ali é do Ford Cargo, gravada pelo celular nesse momento. Então, quando ele acaba de fazer o giro, né? Então ele filma o barranco e volta para a pista, ainda meio que o lado do passageiro para a pista. É a hora que ele pega o Ford Cargo, pega a faixa de acostamento, pega a faixa dupla debaixo do Ford Cargo, comprovando que o Ford Cargo estava sim na contramão e não condiz com o que o motorista falou que foi no retorno do veículo, né? Pode passar, Brunão? Pode passar. Depois que ele faz esse movimento, pessoal, ele é jogado para frente. Como ele tem aquela inclinação, que ele depois, provavelmente, né, ele sobe ali no barranco de novo, ele tem essa inclinação, o que acontece? Quando ele está saindo do barranco, o ônibus vem, por isso que ele bate. A parte dele, do motorista ali, onde que foi o choque do Fit Uno, com o ônibus, bate no lado de cada ônibus, né? Porque ele está assim, então ele faz como se fosse um movimento de alavanca, né? Então ele bate e ainda volta um pouquinho para trás, né? Devido à força do impacto. E nisso, os dois caminhões, tanto Mercedes-Benz branco quanto Ford Cargo, não param, continuam seu trajeto, né? O Mercedes vermelho que estava atrás, a gente tem uma grande marca de frenagem na pista e ele para justamente porque ele não consegue enxergar mais nada naquela pista ali, porque todos relataram que levantou muita poeira no local que eles não conseguiam enxergar nada. Então, assim, ou ele arriscava passar e bater no carro, ou ele parava, né? Então foi essa conclusão aí que a gente teve também. Essa aí, pessoal, são as marcas do carro, né? Depois do choque. Então vocês podem ver que foi um choque bastante violento, né? Então, assim, e o carro logo após o acidente ele começou a se incendiar. Então ele começou a pegar fogo, teve que ter intervenção de outras pessoas ali. E lembrando novamente, né, só ressaltando aí, que os dois principais envolvidos no momento do acidente, né, no momento exato do acidente, Mercedes-Benz branco e o Ford Cargo, ambos relatam que viram o acidente, mas ninguém parou para prestar os devidos socorros ali às vítimas, tá? Vou passar, nós tivemos a participação, né, do perito Arlisson. Pode voltar? Tivemos a participação do perito Arlisson e igualmente do perito Marcelo Tomanic. O perito Marcelo Tomanic ele não se encontra na cidade, então o Arlisson vai falar pela perícia e explicar, né, e contar aí a conclusão alcançada pela perícia e os trabalhos que foram realizados para isso. Bom dia a todos, bom dia senhores delegados, Dr. Vitor, Dr. Renato, bom dia Giovanni. Esse serviço, esse trabalho realizado pela Polícia Civil como um todo, foi extremamente complexo e o trabalho de investigação e os elementos fornecidos para auxiliar na análise do local foi preponderante para conseguirmos chegar a essa conclusão. A análise dos vídeos foi fundamental. Sem o auxílio das informações coletadas pela investigação, ficaria difícil de predizer a dinâmica do acidente com a riqueza de detalhes que ocorreu, até porque
é atípico a gente ter uma situação que, primeiramente, aparenta ser um acidente de trânsito, porém, desenvolve e a gente conclui que é um homicídio. Foi fundamental a análise das filmagens a partir do momento que ela permitiu concluir e bater perfeitamente com o que foi dito, foi apurado pela investigação. Foi trabalhoso, a gente teve alguns debates, inclusive em cima dos vídeos, né? Porque quando chegava em algum ponto que as informações subjetivas coletadas não condizia com o que foi observado no local, a gente chegava e parava, Giovanni, aqui está com um problema aqui, não faz sentido. E esse segundo vídeo, principalmente, que mostra que o caminhão Ford vermelho estava quase que no acostamento da contramão, foi fundamental para mostrar a intenção deles e a imprudência que eles cometeram ali naquele momento. Na primeira ultrapassagem que a gente vê o Fiat Uno ultrapassando o Mercedes, a gente pode observar que ele não retorna para a mão dele porque ele já estava sendo perseguido. Então, ele simplesmente não retorna, ele continua aquele movimento até vindo a chegar em um trecho que era proibida a ultrapassagem por causa da ameaça que ele estava tendo iminentemente do caminhão que vinha atrás dele. E já um trecho extenso da rodovia. Esse trabalho, então, foi desenvolvido, o levantamento local foi feito pelo perito Tomani, que eu auxiliei apenas na análise dos dados posteriores, né? E trabalho fundamental mesmo foi da equipe de investigação e essa parceria que teve para análise dos vestígios coletados. Foi, assim, um trabalho muito laboroso, mas com resultado extremamente satisfatório e bem fidedigno ao fato real ocorrido. Agradeço o Giovanni, né, o investigador, e também o Alisson, né, o chefe da perícia aqui da região de Araxá. Sem essa sinergia, né, e a Polícia Civil é uma instituição muito sinérgica, a gente trabalha de forma muito integrada, a gente não consegue chegar nos resultados, né, que são esperados pela sociedade com a qualidade que é necessária. Em relação às conclusões, em relação à investigação, o trabalho mesmo de construção do material probatório. O inquérito hoje ele conta com aproximadamente 600 páginas, né? Essa investigação, quando nós encontramos indícios em relação ao motorista do veículo Mercedes-Benz branco e também do Ford Cargo, nós fomos ao Poder Judiciário, isso era dia 30, já no recesso forense, e nós estamos trabalhando nisso desde aquele dia, de forma ininterrupta. Obtivemos as ordens de busca e apreensão dos 2 caminhões, na sequência a prisão temporária dos motoristas. Um foi preso aqui em Araxá, o outro no sul do estado. Procedemos ao recambiamento, contando com o apoio aí, sempre incondicional do CONCEP, que possibilitou que nós buscássemos o preso. Essa semana, semana passada, vislumbramos do que o motorista do veículo Mercedes Vermelho também tinha participação no evento. Nós pleiteamos a prisão temporária, que foi deferida pela Justiça, e essa semana ele se apresentou juntamente com o caminhão. Foi preso temporariamente e o caminhão foi apreendido. Passamos então a fazer os interrogatórios, as oitivas das pessoas, para compreender. E o que nós tínhamos no início dos motoristas era, né, uma retificação da mentira estabelecida na ocorrência, a partir do relatório de um dos investigados, motorista do Ford Cargo. Conforme nós avançávamos, nós contraditávamos os motoristas com as informações. E no final, né, ontem nós estivemos em Sacramento, fizemos o interrogatório, né, ontem não, foi na quarta, né? Fizemos os interrogatórios e também acareações. E no final desse trabalho, dessa rodada de trabalho, o motorista do Ford, o motorista do caminhão Mercedes branco e do Mercedes vermelho as suas versões finais condizem com o que aconteceu.
ambos assumiram que realmente tinham notícia, havia sido dito pelo rádio PX que deveria ser cercado os ocupantes, né, o veículo Fiat Uno e seus ocupantes. Ambos admitiram que, com esse objetivo, deliberadamente, fizeram manobras na rodovia, o Mercedes vermelho, de modo a dificultar a ultrapassagem, e o Mercedes branco, de modo a impedir a ultrapassagem, para que o veículo Ford Cargo alcançasse. Essas conversas foram tratadas por meio de rádio PX. Muitos caminhoneiros escutaram as conversas, escutaram a indignação apresentada pelo caminhoneiro, pelo motorista do Ford Cargo, desde lá do posto da rodoviária estadual, quando o Fiat Uno voltou subitamente à sua frente. Relator, nós temos indícios de que houve, de fato, esse movimento inicial. A primeira tentativa contra a vida dos ocupantes ocorreu ainda na rodovia que liga Araxá a Sacramento, quando o Ford Cargo tentou revidar a ultrapassagem e jogou deliberadamente seu veículo contra o Fiat Uno. Tivemos a oportunidade de entrevistar, logo tiveram condições de prestar suas informações, os dois sobreviventes, né, que estavam no Fiat Uno, e eles foram extremamente claros em relação à dinâmica. E as declarações que eles prestaram, elas são consentâneas, harmônicas com o que foi apurado pelo investigador, pela investigação, pelos investigadores, igualmente pela perícia. Ou seja, nós estamos convictos de que o fato ocorreu da forma que se apresenta. E vamos lá, estamos diante de um acidente de trânsito? Definitivamente não. Não é acidente de trânsito. Quem, de forma assintosa e deliberada, joga o seu veículo, pesa 10 vezes mais do que um automóvel, contra o Fiat Uno, nessas condições, não apenas assume o risco, mas deseja matar aquelas pessoas. Deseja matar. Isso não é acidente de trânsito, isso é crime doloso. Doloso, triplamente qualificado, porque o motivo de causá-lo foi fútil, uma manobra necessária de retorno súbito à via, feita pelo Fiat Uno ainda na rodovia anterior. O crime impediu que as vítimas reagissem. Covardia, 3 caminhões bloqueando o Fiat Uno, de modo a permitir que um deles não só se aproximasse, mas também matasse essas pessoas, reduziu a condição de defesa dessas pessoas. Não tinha como. E além disso, meus caros, a rodovia que liga Araxá a Tapira, neste momento, ela tem um trânsito intenso de veículos. Veículos de carga, Tardelli, veículos de passageiros e automóveis. São as pessoas que estão indo para o trabalho na zona rural e são aqueles servidores da Mosaic que estão fazendo a troca de turno. Então o volume de veículos é muito grande. Então este crime também colocou em risco um número grande de pessoas que transitavam pela rodovia, Ana Paula. Poderia ser, no sentido contrário, o ônibus com que o veículo bateu estava vazio, mas poderia ser um carro com a família, ou igualmente um ônibus com passageiro. Então, por isso que o homicídio, no nosso ponto de vista, é doloso e foi triplamente qualificado por essas 3 circunstâncias. E se não bastasse, a linha de indignação que a sociedade tem que colocar para esse tipo de conduta, porque isso não pode tolerar. Imagina se não tem sobrevivente. Imagina se não tem as imagens. Nós estaríamos diante de quê? Um acidente de trânsito. Indivíduos impunes. Esse tipo de conduta tem que ser rechaçado. E não é só isso. As vítimas, agonizando, feridas, fizeram contato com pessoas próximas, contaram que o crime era assintoso, que foi praticado deliberadamente. Entretanto, esse indivíduo que recebeu essa informação, que é um produtor de batata, preocupado com a sua colheita,
sequer se prestou a informar os policiais. E mais, quando foi procurado, sabedores nós que o veículo estava dentro do seu galpão, quando foi procurado, disse que não, nós precisamos identificar e apreender nos caminhões que estavam em seu galpão. Ele omitiu. E no dia do fato, ele acolheu um dos indivíduos envolvidos diretamente no crime. Meus caros, se não fosse o Mercedes-Benz branco, e se não fosse o veículo Mercedes-Benz vermelho, um Fiat Uno tinha sim conseguido se desfilhar, sair, fugir. Esse fato não teria acontecido, esses foram determinantes para que o fato acontecesse. Por isso foram presos, por isso vão responder. É importante que, no caso desse senhor e do filho dele, os produtores de batata, que eles sejam igualmente responsabilizados. Eles favoreceram esses indivíduos que cometeram crime. E mais, ao serem chamados aqui perante a autoridade policial, omitiram a verdade, porque as vítimas confirmaram para nós. Nós informamos para ele, eu estava agonizando, eu estava sofrendo, mas falei para ele, este crime foi assintoso, jogaram o caminhão contra nós, não repassaram a informação aos policiais militares. E o responsável por tudo isso, que ele sabia, o que esse produtor fez, sabe o que foi? Colocar uma carga no caminhão dele e mandar o indivíduo para Pouso Alegre, para o sul de Minas. Falta de civilidade, falta de compromisso social. É isso que a sociedade não pode tolerar. Uma situação dessa, o indivíduo tem que se apresentar às autoridades, gente. Essa pessoa que faleceu, que ficou agonizando 30 minutos, essa mãe que perdeu o filho, e está com outro ferido, gravemente ferido ainda, esse indivíduo que morreu, estavam os três indo trabalhar, no local do fato, quem esteve lá viu as marmitas no chão, pessoas trabalhadoras, viu as garrafas de água e de café, que eles levavam para a lavoura, e esse motorista deixa uma criança de 3 anos de idade, recém-casado. Se a sociedade não se indignar com esse tipo de comportamento, quantas mais pessoas vão morrer por irresponsabilidade? Os motoristas profissionais nas rodovias têm que ser os anjos que protegem aqueles que não têm tanto tato na rodovia, e não ter condutas criminosas igual esses 3 motoristas. Nós finalizamos o inquérito, entregaremos hoje ao Poder Judiciário. Eles foram indiciados. O motorista do Ford Cargo, por homicídio triplamente qualificado, pelo motivo fútil, por impedir, dificultar a defesa das vítimas e também colocar em risco potencial outras pessoas. Em homicídio tentado, em relação aos sobreviventes, pelos mesmos crimes, a pena ser reconhecida pelo Ministério Público, né? Essa pena, ela pode alcançar 30 anos de reclusão. Os motoristas do veículo Mercedes branco, e igualmente o motorista do veículo Mercedes vermelho, eles contribuíram para o evento, contribuíram. Entendemos que a sua situação é de participação. Eles não foram e mataram, mas eles auxiliaram nesse processo. Por isso, a pena pode também chegar até 30, mas a situação deles é uma situação, vamos dizer, mais amena, porque eles não realizaram o ato em si. E nesse contexto, o segundo motorista, do Mercedes-Benz vermelho, este motorista, ele simplesmente, ele fala que parou, Natália, ele parou, negativo, ele não tinha alternativa, formou-se uma nuvem na frente dele, ele estabilizou o veículo, porque senão ele ia se envolver também, poderia se envolver no acidente. Mas depois que parou, ele desceu do seu veículo e ele foi o principal ator na prestação de socorro das vítimas. Isso se vier caminhar para uma possível ação penal, uma condenação, isso vai ser colocado, sim, em favor dessa pessoa. Tirou o indivíduo, inclusive machucado, dentro das chamas. Teve um comportamento posterior positivo, mas não isenta da responsabilidade sobre os fatos, em relação aos fatos anteriores. E é neste cenário que ele foi preso, que ele foi interrogado. Tanto o motorista do Ford branco, do Mercedes branco, como do Mercedes vermelho, ambos nós estamos opinando pela soltura, que responda ao processo em liberdade, diferente do motorista do Ford Cargo.
Entretanto, nós, em relação ao filho e o pai que são produtores de batata, artigo 342, 348, falso testemunho e favorecimento pessoal, penas que podem chegar a 4 anos e 6 meses, devem ser, no meu ponto de vista, responsabilizados sim. Devem ser responsabilizados sim. Se omitiram no dia e depois, quando foram chamados aqui, ainda durante a investigação, estando ainda os fatos ainda a serem clareados, omitir a verdade. Simplesmente escolheram omitir a verdade. E quando nas buscas e apreensões, colaborar para que a Polícia Civil tivesse dificuldade na localização e apreensão de um dos caminhões. Em relação às outras medidas, a Polícia Civil sinalizou ao Ministério Público e Poder Judiciário de que não é necessária a manutenção da prisão dos condutores do Mercedes branco e do Mercedes vermelho, mas nós pleiteamos a prisão preventiva do motorista do Ford Cargo, pedimos a suspensão do direito de dirigir de todos eles, esses indivíduos não podem dirigir. Providenciaremos ainda, aqui no ambiente administrativo, cópia do inquérito, encaminharemos para as delegacias, para os DETRANs, onde são habilitados, para instaurar o processo administrativo, e também já sinalizamos o desejo de que o caminhão Ford Cargo permaneça apreendido, e os outros, se vierem a ser liberados, e seja mantido o impedimento de não circulação. Para os senhores e para as senhoras, para finalizar e dar oportunidade para que perguntem, contextualizarem e entenderem e saberem a dimensão da gravidade do fato, basta tirar o exemplo dos caminhões, porque isso muitas vezes é minimizado. O A e o B não deixam, fecham a porta, seguram, travam. O A e o B, sabedores que são desafetos. O A e o B, sabedores que o D, que vem chegando, anda armado, não deixam você sair. O A e o B tem consciência de que algo pode acontecer em relação ao C. O D entra na sala, saca a sua arma e mata o C. Pergunte, agora que tem uma arma de fogo envolvida, A e B têm responsabilidade? Substitua a arma pelos caminhões, que no meu ponto de vista é muito mais ofensivo, muito mais mortal do que veículos, do que provavelmente uma arma de fogo, a depender do seu uso e sua utilização. Eu encerro por aqui, passo para o Dr. Vitor Hugo, para que ele, caso queira fazer algum complemento, ou então conceda a palavra aos senhores e senhoras. Só complementar aqui, novamente, esse árduo trabalho por parte da equipe do Dr. Renato, por parte da perícia, que isso foi na véspera de um feriado, né, Dr. Renato? Feriado aí de Páscoa, e eles trabalharam o feriado todo. Os investigadores foram a uma cidade cerca de 500 quilômetros daqui para que trouxessem, né, um dos investigados, e que isso sirva de lição, sirva como exemplo a essas pessoas que conduzem esses veículos e não respeitam aqueles que estão numa situação de vulnerabilidade no trânsito. Falta, infelizmente, por parte de alguns, educação no trânsito. Eu estava vindo para cá e foi uma dificuldade atravessar aqui na faixa de segurança, e quando eu atravessei, quase que me atropelaram. Eles não param, eles não têm respeito. Aos ciclistas, nós tivemos um exemplo um tempo atrás também, da pessoa que atropelou e matou uma ciclista que estava saindo pela manhã cedo, e também foi indiciado por homicídio doloso, ou seja, ele quis, ou assumiu o risco, que é o dolo eventual, da morte daquela ciclista. Então, é um exemplo para essas pessoas que não respeitam aqueles que estão em vulnerabilidade no trânsito, ciclistas, os pedestres, e esses que conduzem esses veículos menores, que haja o respeito, como o Dr. Renato falou muito bem, que sejam anjos, que protejam essas pessoas na estrada, e não usem esses veículos
como armas para o cometimento de crimes, né, na certeza muitas vezes que sairão impunes, mas aqui não saíram impunes. O trabalho da Polícia Civil não deixou que isso ocorresse, e se tivermos mais fatos análogos a esse, eu tenho certeza que as providências serão tomadas para que eles sejam punidos da mesma forma. Então, aí a população é que tomem cuidado, tenham educação no trânsito, para que evite, né, situações aí que nós vemos ultimamente, ok, pessoal? Só isso. Agradecer por último também, doutor, no início do trabalho nós tivemos o apoio da Delegacia Rural, por meio do investigador Douglas, que possibilitou que nós conseguíssemos fazer o trabalho. Tem alguns dos senhores que estão ao vivo? Vocês dois? Primeiras damas, então. A ida ao local, na verdade, nós vimos, eu, o Giovanni, os peritos, nós íamos ao local, depois vimos no carro e íamos para a perícia. Aí, nossa, tem esse ponto no carro? Não, não sei. Aí íamos no carro, voltamos ao local, fizemos isso por 4 vezes. Aí um dia eu falei, não, vamos lá com o carro para lá, e algo que era para demorar 20 minutos, demorou quase mais de 1 hora, porque nós queríamos entender essa dinâmica, como que o carro fez o primeiro toque, como que o veículo pegou ele de novo, depois que ele invadiu ali o barranco, como que foi causada aquela deformação no para-choque do Ford Cargo, qual momento, não foi o momento simples do toque, quando ele se governou, foi aí que nós achamos as marcas do veículo do lado, né? E lembrar, né, doutor, que todos os veículos foram liberados no local. Nós tivemos que remar tudo, tivemos que ir atrás do carro da vítima, tivemos que ir atrás dos caminhões, todos os caminhões, e hoje estão todos apreendidos para instruir. Então, assim, aquele dia foi, na verdade, quando nós compreendemos, a Polícia Civil compreendeu a dinâmica do acidente. Estando ali, nós conseguimos compreender a dinâmica, ver o que o veículo de trás poderia ter visto do acidente, o que o ônibus poderia ter visto, e fazer esse batimento. Foi muito importante. Doutor, a gente viu que foi fundamental o vídeo feito aí pelas pessoas, aquelas vítimas, caminhoneiros e tudo mais. O que a gente, primeira coisa, vai recomendar, não utilizar o telefone se estiver dirigindo. Então, você vai criar uma situação. Existem, né, é muito comum em países da Europa, dispositivos que o veículo, quando está em funcionamento, ele já grava toda a sua extensão. Placa dele ali. Nós conseguimos identificar o veículo, aonde que ele ficava, quem que era a pessoa. Então, as imagens foram imprescindíveis e a gente recomenda. Havendo possibilidade, uma outra pessoa no veículo faça isso. Estando dirigindo, é arriscado, né? Ana Paula? Fantástico, porque isso acontece comumente nas rodovias do país. Eu mesma já fui vítima de um caminhoneiro imprudente que ficava me pressionando porque a minha velocidade era menor do que a dele, né? Então, isso a gente vê acontecer nas estradas, às vezes. Bom, pessoal, finalizamos aqui, né, a coletiva de imprensa com o delegado Dr. Renato de Alcino Vieira, Dr. Vitor Hugo Reisler, bem como aí, né, o investigador Rodrigo, bem como também aí o perito criminal Alisson, né, um crime que aconteceu em 30 de março desse ano de 2021, na rodovia que liga Araxá Tapira. Um veículo, um Fiat Uno colidiu aí com um ônibus, né, provocado aí por 3 caminhoneiros, e a Polícia Civil aí, após um trabalho brilhante, em menos de um mês, né, menos de um mês, viu, pessoal, conseguiu identificar os 3 caminhoneiros,
prender indivíduos no sul de Minas Gerais, apreender os 3 caminhões, bem como também realizar a prisão dos 3 caminhoneiros envolvidos aí nesse crime, nesse acidente provocado que tirou a vida de um trabalhador, um homem, né, o senhor Lucivan, né, se eu não me engano, Lucivan, é isso mesmo, né? No dia 30 de março desse ano de 2021, mostrando aí, como sempre, o trabalho da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em prol de nossa sociedade, contou com o apoio do Ministério Público, bem como também o Poder Judiciário aqui na cidade de Araxá. A gente tem acompanhado os trabalhos da Polícia Civil, bem como também aí, né, os demais órgãos de segurança de nossa cidade, e a qualquer momento a gente pode voltar de qualquer ponto da cidade de Araxá com a unidade móvel da Rádio Cidade, trazendo sempre a melhor informação para você. Um abraço, Marquinho, aí nos estúdios da Rádio Cidade, Decinho, bem como todos os ouvintes da Rádio Cidade de Araxá. Homens, então, caminhoneiro indiciado aí por homicídio triplamente qualificado, ou seja, homicídio doloso. Ele teve a intenção de matar as 2 pessoas, segundo aí o delegado Dr. Renato de Alcino Vieira e sua equipe de investigadores, chefiadas pelo delegado Dr. Vitor Hugo Reisler, né, aqui de nossa cidade, delegado regional, bem como também o chefe de departamento, Dr. César Felipe Colombari. Qualquer momento eu volto, qualquer ponto da cidade de Araxá ou da região, trazendo mais informações para vocês. Um abraço, Decinho. Um abraço, Márcio Roberto.